Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão assistindo. No caso, estou gravando de noite, tá frio pra caramba. E o meu nome é Murilo Castelli e hoje a gente vai ver uma aula aqui sobre ângulos em retas transversais. Esse aqui é um conteúdo bem interessante, ele não é difícil, ele é bem simples. Vocês vão ver aqui que são alguns conceitos específicos que, se você souber bem, você já consegue resolver a maioria das questões. Então, nesse conteúdo aqui, a gente vai estudar a relação entre alguns ângulos que são demarcados, são formados por uma reta transversal em duas retas paralelas. A gente já vai ver o que significa, como que são cada uma dessas retas aqui, mas eu posso garantir que não é difícil, que é bem fácil de vocês entenderem, captarem tudo. Bom, então primeiro, para a gente poder entender essas relações entre um ângulo e outro, a gente tem que compreender o que são as retas paralelas e transversais. Então eu vou fazer um exemplo aqui. Imagina que a gente tem duas retas que elas estão apontadas exatamente na mesma direção. Eu vou chamar uma reta de R e outra reta de S. Essas retas aqui, você pode perceber que a gente pode prolongar o quanto quiser em cada um dos lados da reta, e como elas estão apontadas para a mesma direção, elas nunca vão se interceptar. Eu nunca vou ter um ponto de interseção entre elas. Então a gente pode dizer que a nossa reta R é paralela à reta S. Esse é o sinal que a gente usa para representar isso. Então agora vamos supor que eu tenho uma reta que vai passar por essas nossas retas paralelas aqui. Eu vou chamar ela de T. Vocês podem perceber que ela está interceptando, ela tem um ponto em comum tanto com a reta S quanto com a reta R. Então a gente pode chamar essa reta de reta transversal. E são nesses ângulos que foram formados da reta transversal com nossas retas paralelas, são esses ângulos que a gente vai estudar hoje. A gente vai perceber que tem várias relações entre esses ângulos que permitem que, com o valor de um deles, a gente possa calcular todos os outros. Então a gente vai dar uma olhada nisso aqui hoje. Só que inicialmente o que vocês precisam ter em mente é esse conceito de retas paralelas. São duas retas que estão apontadas na mesma direção, nunca se interceptam. E a reta transversal, que é a reta que vai passar cortando essas duas, vai ter um ponto em comum com as duas. E primeiro de tudo, a gente só tem que ter uma base aqui de algumas relações entre ângulos, não necessariamente nesse caso aqui das retas paralelas com a transversal, mas a gente vai usar essas relações aqui naquele caso. Então, primeiro de tudo, os ângulos opostos pelo vértice. Quando eu tenho duas retas, tipo nesse caso, a gente pode perceber que elas estão formando um vértice aqui, um ponto em comum entre as duas. E a gente tem a formação de quatro ângulos aqui, que eles estão completando 360 graus. A gente pode ter em mente que o ângulo alfa aqui, como ele está oposto ao vértice do ângulo θ, que é esse ângulo aqui, esses dois ângulos são iguais. Então, quando eu tenho dois ângulos, que está um em cada lado de um vértice, está sendo formado por essas linhas aqui, esses dois ângulos eles são iguais, eles têm o mesmo valor. Então, eu posso dizer que esse ângulo aqui é igual a esse. E o mesmo se aplica para esses outros dois ângulos, beta e lambda. Então, a gente pode dizer que o ângulo beta é igual ao lambda. Então, o segundo conceito que a gente tem que ver, deixa eu apagar essa parte aqui, que a gente já tem uma imagem melhor, são de ângulos suplementares. O que são esses ângulos suplementares? Basicamente, quando eu tenho dois ângulos que somados formam um ângulo de 180 graus, eu tenho dois ângulos suplementares. Então, vamos supor que eu tenha essas duas linhas aqui. Aqui eu tenho a formação de um ângulo que eu vou colocar 45 graus, por exemplo. E esse outro ângulo aqui, ele tem 135 graus. Esses dois ângulos aqui, eles são suplementares. Por quê? Se eu somar esses dois, eu vou ter um ângulo de 180 graus. Então, por exemplo, se eu tenho um valor aqui, eu tenho dois ângulos diferentes, que eu consigo ver que eles formam um ângulo raso aqui, os dois juntos. E eu tenho o valor só de um deles, por exemplo, esse ângulo aqui tem 100 graus. Como eu sei que a soma desse ângulo aqui com esse ângulo aqui é 180, eu posso descobrir qual é o valor desse ângulo aqui.
Então, eu sei que um desses ângulos vale 100, somado com esse outro ângulo aqui, que eu vou chamar de x, eles têm que dar 180. Então, o que a gente percebe aqui? Que o valor x aqui, que é desse ângulo aqui, é igual a 80. Então, partindo desses dois conceitos, o de ângulos suplementares e o de ângulos opostos pelo vértice, a gente já pode passar para analisar as relações entre esses ângulos que foram formados aqui. Então, primeiro de tudo, eu vou até pegar uma caneta com cor diferente aqui, só para a gente perceber. Vamos partir desse ângulo A. Eu vou destacar ele aqui. O que a gente já pode perceber logo de cara? Que esse ângulo A, ele tem o mesmo valor que esse ângulo B, ele tem a mesma abertura. Por quê? Como eu tenho duas retas paralelas aqui e a transversal está cortando, a abertura que é realizada entre a minha reta R, nesse caso, e a minha reta T, vai ser igual à abertura da minha reta S com a minha reta T, a minha reta transversal. Então, a gente pode dizer que esses dois ângulos são ângulos correspondentes, ou seja, eles são congruentes. O que significa ser congruente? Significa que eles têm o mesmo valor. Então, se eu tenho que o ângulo A, por exemplo, mede 110 graus, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o meu ângulo E também mede 110 graus, porque eles são ângulos correspondentes, eles têm o mesmo valor. A gente percebe até que em relação ao vértice, que é formado da reta transversal com as paralelas, eles têm a mesma posição. Então, ambos estão acima da reta em questão, à esquerda da reta transversal. Então, esses dois ângulos vão ter o mesmo valor. E o mesmo vai se aplicar para todos esses outros ângulos aqui. Então, por exemplo, o ângulo B, eu vou destacar ele aqui em laranja. A gente já percebe que ele tem a mesma abertura do meu ângulo F. Ambos estão acima da reta em questão, à direita da transversal. Então, a gente já percebe aqui que todos os ângulos da parte de cima estão relacionados com os ângulos da parte de baixo. Então, agora a gente pode perceber também uma outra relação aqui interessante, que a gente vai conseguir identificar esse caso aqui dos ângulos opostos pelo vértice. Aonde? Aqui, ó, a gente percebe que o ângulo A e o ângulo C estão opostos por esse vértice aqui. E o mesmo se aplica ao ângulo D com o ângulo B. Ou seja, o que eu já posso apontar aqui? Que o meu ângulo C, por ser oposto ao vértice do meu ângulo A, tem o mesmo valor. Então, o meu ângulo C também tem 110 graus aqui. Aí, a gente já percebe uma outra coisa aqui também, na questão dos ângulos suplementares, ou seja, que somam 180. Percebe que o ângulo A e o B estão formando um ângulo raso aqui, ó? Ou seja, a gente sabe que a soma do meu ângulo A, que é 110 graus, com o meu ângulo B, tem que dar 180 graus. Ou seja, que número somado a 110 vai dar 180? 70. Então, a gente sabe que o ângulo B tem 70 graus. E o mesmo vai se aplicar para o meu ângulo D aqui na parte de cima. A gente já sabe que ele é oposto ao vértice do meu ângulo B. Então, ele também tem 70 graus e, consequentemente, o ângulo correspondente dele, que é o ângulo H, também tem 70 graus aqui. Ou seja, o que a gente pode parar para pensar, analisar aqui? A partir do ângulo A, a gente descobriu o valor de todos esses outros ângulos. E todos os exercícios que você for fazer vão partir desse princípio aqui. Ele vai te passar o valor de um ângulo ou de mais de um desses ângulos e pedir para que você use essas relações entre eles para encontrar um terceiro ângulo ou até encontrar uma incógnita, um valor de x, um valor de y, que vai estar sendo representado como um ângulo aqui. Então, ao invés dele te passar seco na cara, o que ele provavelmente não vai fazer, na verdade, o valor de um ângulo aqui qualquer, ele vai te dar uma expressão. E essa expressão representa o valor desse ângulo. Então, aqui mais para frente eu trouxe também os nomes de alguns ângulos aqui que estão relacionados. Na prática, é interessante saber e é fácil de decorar. Eu acho legal você entender a nomenclatura, mas o mais importante é você compreender essa relação de correspondência entre um ângulo e outro. Primeiro que a gente vai ver aqui, os ângulos alternos internos. O que são esses ângulos alternos? O ângulo alterno é quando eu tenho um ângulo em cada lado da minha transversal. E eles são internos porque eles estão entre as minhas duas retas paralelas. Então vamos ver aqui o primeiro exemplo. O ângulo C e o ângulo E são ângulos alternos internos. Por quê? Eles estão entre as minhas retas paralelas
e um está em cada lado da minha transversal, ou seja, o C está à direita, o E está à esquerda. E o mesmo vai se aplicar ao ângulo D e ao ângulo F. Agora, a próxima nomenclatura aqui, os ângulos alternos externos. O próprio nome já diz, se o interno está entre as minhas duas retas paralelas, o meu ângulo externo vai estar do lado de fora. E como eles são alternos, está um em cada lado da minha transversal, como é o caso aqui do B, do meu ângulo B e do meu ângulo H. Próximo, os ângulos colaterais. O próprio nome já diz, então os ângulos colaterais, eles estão os dois no mesmo lado da minha transversal. E aqui são internos porque estão entre as minhas retas paralelas. Então, nesse caso, a gente pode perceber aqui o ângulo C com o ângulo F ou o ângulo B com o ângulo E. E por fim aqui os ângulos colaterais externos, ou seja, estão no mesmo lado da minha transversal, só que nesse caso os dois vão estar do lado de fora das minhas retas paralelas, como é o caso aqui do P e do G. Então, por fim, aqui eu trouxe dois exercícios que a gente vai resolver juntos. Vocês vão ver que não é difícil, que depois de um tempo fica automático, você já bate o olho aqui, você já identifica quais ângulos que são iguais, qual que é a relação entre um ângulo e outro. Dadas retas R e S, duas retas paralelas e uma transversal, que é essa aqui, determine os valores de A e B. Tá vendo aí, ó? Já começou, ele não vai te passar um negócio na cara, assim, o ângulo A tem 110 graus, arranja o outro ângulo C para mim, qual que é o valor do ângulo C? Não, ele não vai, ele vai ter que dar um jeito de complicar com a sua vida. Então, por exemplo, aqui ele está passando o valor do ângulo em uma expressão e ele quer que você use essas relações entre os ângulos para identificar os valores de A e B. Então, primeiro de tudo, o que a gente já pode perceber? A gente precisa determinar os valores de A e B, então esse vai ser o nosso foco. O que a gente já pode perceber aqui de começo? Esses dois ângulos que estão marcados em laranja, eu vou chamar só para facilitar de X e Y, são dois ângulos que são congruentes, certo? Por quê? Os dois estão na mesma posição aqui, ó. Pensa nesse vértice aqui. Ambos estão na parte de baixo da minha reta em questão, à direita da minha transversal. Então a gente sabe que o valor desses dois ângulos é o mesmo. Então a gente já pode escrever aqui que y, o valor do ângulo y, é igual ao valor do ângulo x. Ou seja, se a gente tem que o valor do ângulo y é igual a 6b mais 140 e o valor do ângulo x é igual a 2b mais 150, a gente pode só substituir o valor de x e y por essa expressão aqui, que a gente sabe que vai dar numa equação daí no final, porque esses dois valores são iguais. Então, vamos colocar o valor do y aqui, 6b mais 140, vai ser igual ao valor do y, que é 2b mais 150. Então aqui a gente vai ter uma equação do primeiro grau, simples de resolver. Vamos passar o 2b para cá negativo. Então 6b mais 140 menos 2b igual a 150. A gente passou esse 2b negativo para cá. E agora vamos passar esse 140 negativo também para esse lado. Lembra que a gente tem que inverter o sinal. Então eu vou ter 6b menos 2b igual a 150 menos 140. Agora é só a gente terminar de resolver aqui. 6b menos 2b, 4b, igual a 150 menos 140, 10. Então pronto aqui, agora eu vou passar esse 4 que está multiplicando b, dividindo. Então ele vai estar aqui, dividindo 10. E a gente pode até simplificar essa fração como 5 sobre 2. Porque a gente está dividindo a parte de cima por 2, a parte de baixo por 2 também. Ou a gente pode fazer a conta direto aqui. 10 dividido por 4, e a gente vai ver que vai dar 2,5 aqui. Ou seja, a gente já encontrou o valor de b. Então já vou colocar aqui no cantinho b igual a 2,5. Ou seja, metade do exercício a gente já fez, já encontramos o valor de b. O que falta agora então? A gente encontrar o valor de a. E esse valor de a está expresso como o valor desse ângulo pequenininho aqui verde. O que a gente pode perceber então? Que esse ângulo laranja aqui, o nosso ângulo x, ele é um ângulo suplementar ao nosso ângulo verde. Eles estão formando aqui um ângulo raso.
Então, o que a gente pode fazer aqui? Como é que a gente vai chegar nesse valor de A? A gente já tem o valor de B, então a gente pode pegar essa expressão, substituir B por 2,5, que é o valor dele, e encontrar já direto em o valor do ângulo aqui. Então a gente já pode colocar aqui, ó, 2B, esse B vale quanto? 2,5, então esse 2 vai estar multiplicando 2,5 mais 150. Como que a gente vai fazer isso aqui? 2 vezes 2,5, 5 mais 150. Ou seja, o nosso valor x aqui é de 155 graus. Então, a gente tem que esse valor de ângulo x mais o nosso ângulo que tem o valor A, eu vou chamar esse ângulo de A, somados vão dar 180 graus. Eles vão formar um ângulo raso aqui. Qual que é o nosso valor de x? O nosso ângulo x? 155 mais o valor do nosso ângulo A igual a 180. A gente pode passar esse 155 negativo para cá ou só fazer de cabeça mesmo. Então, qual que é o valor que somado a 155 vai dar 180? 25. Então, a gente já achou o valor de A. Que A é igual a 25. Então, a gente já respondeu o nosso exercício aqui. A gente já tem o valor das duas incógnitas aqui que ele estava pedindo para que a gente respondesse. Então, vocês conseguem perceber que todo esse exercício aqui, no caso, e assim como a maioria deles, vão todos mexer com essa questão da congruência entre um ângulo e outro. Então, se você conseguir praticar para poder visualizar isso aqui, já bater o olho, identificar qual ângulo que é igual a qual que é suplementar a qual, você já vai conseguir poupar muito tempo, já vai ficar praticamente automático. Então é isso, pessoal. Eu acho que é interessante que vocês façam mais exercícios para fixar bem isso aqui, mas não é difícil, é só prática. Então, boa sorte para vocês nos estudos aí e tchau!